bem-vindos a mais um episódio do Papo das Gurias. Aqui é a Fran. E aqui é a Gra. O nosso papo é de amigas que querem levar a vocês informação, curiosidades e vida. Então venha com a gente, se conecte, que hoje vai começar o primeiro episódio do Papo das Gurias. Para esse momento, a gente tem uma convidada muito especial. Uma mulher forte, uma mulher determinada, destemida, arrojada, divertida. Ela é fora da curva, ela é audaciosa, ela não tem medo do que os outros podem pensar sobre as escolhas dela. O agro tem voz feminina e hoje nós vamos falar com uma das mais incríveis. É com você, Camila Teles. Seja bem-vinda. Obrigada, Gra. Obrigada, Fran. Tô muito feliz de estrear esse podcast, né? Que honra! Viu só? Não, pra mim é maravilhoso estar aqui com vocês e tô animada pro nosso bate-papo. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Então lá vai a primeira pergunta. Camila, quem era a Camila há 10 anos atrás? Nossa, já começa assim, gente? Sim, claro. A gente quer saber como é que era você lá atrás, a sua trajetória, porque a gente esquece muitas vezes de quem a gente foi, né? Caminho percorrido, né? É. Vocês sabem que esse ano eu tô com 32. E esse ano eu tô completando 10 anos de palestrante. Que lindo, parabéns. Então, é muito maluco pensar, né? mas há 10 anos atrás eu estava dando a minha primeira palestra. Olha que legal. E não tinha rede social, não tinha nada, assim, nessa potência, né? Sim, A gente não usava na forma que a gente usa hoje. O Instagram ainda era rede social de foto, né? O melhor pôr do sol, melhor prato de comida. Mas a minha luta, ela é bem antiga, gurias. Assim, depois que eu saí da faculdade, eu me formei. Tava me formando há 10 anos atrás, inclusive, com 22, bem novinha. E eu já saí com o meu propósito muito bem definido, assim. Eu sabia o que eu queria fazer da minha vida. Então, eu comecei a dar palestras em universidades. Minha primeira palestra foi na Universidade de Caxias do Sul. Sim. Na UX. E foi pra, sei lá, tinha 15 pessoas. E nessas 15 pessoas, a minha família tava em grande parte deles. Sim, a gente começa, né? Eu tava lá e assim, é muito incrível pra mim ver que hoje a Camila, né, de hoje mais madura, pensando de formas diferentes, segue com um propósito bem intacto. E quem me conhece sabe que a Camila de 10 anos atrás, no quesito de característica, de personalidade, de foco, de família, de essência e de valores, é exatamente a mesma. Então, quando eu tô em Cruz Alta, como é hoje, né? Eu me dou esse luxo, assim. As pessoas me conhecem não como Camila Teles. Isso. Me conhecem como a Camila. A Camilinha, a filha do Teles, a filha da Elisa. Sim. Então, eu tô sempre na correria pra fazenda, pros negócios. Eu chego nas lojas, tomo café com todo mundo. Leva o cachorro pro banho. Leva o cachorro pro banho, né? A Fran maravilhosa, perfeita. E eu tô sempre na correria nessa função. E eu diria que eu sou... Assim, com muita honra, eu diria que eu sou a mesma Camila Teles. E, assim, uma curiosidade. Tu nos falou que o nascimento da tua irmã foi uma virada na tua vida, né? Foi. Tu era uma criança, tipo, que acho que imagina uns 8 anos. 6 anos. Aquela criança, aquela lá, tu conseguiu realizar os sonhos dela? Consegui. Tem uma história legal essa pergunta. Me leva a uma história legal, Fran. Eu sou devota de São Miguel Arcanjo. Tenho muita fé nesse meu anjinho aí. Já vi. E minha mãe, ela teve alguns abortos espontâneos. Espontâneos não. Que ela perdeu o nenê, né? Isso. Espontâneo. Espontâneo. Antes de ter a Letícia. Então ela me teve. E ela é filha única. Então ela sempre falava, eu quero dar um irmão ou uma irmã pra Camila. Eu estou arrepiada. Que eu sei o quanto é importante. E ela, assim, foi uma guerreira, uma batalhadora. Meu pai ainda falava pra ela parar de sofrer. Pensaram até, vamos adotar. Não fica nessa angústia. Minha mãe vivia muito naquela questão, eu quero ter o segundo filho, quero, né, dar isso pra minha filha. E aí quando ela perdia, eu me lembro que tenho essa imagem que ela ficava de cama, né, dor, enfim. Sim. E eu perguntava, mãezinha, o que tá acontecendo? Ela falava, ai filha, eu tô com dor na coluna.
ela nunca me falava, né? Que ela tinha perdido o nenê pra eu não me iludir. Ela, meu amor, eu tô com dor na coluna, a mãe tá com... Tem que ficar uns dias deitadinha, mas já vou voltar ao normal, porque mãe, tu tem que me levar na escola, mãe, tu tem, né? Eu queria atenção. Mãe, não adianta. E a minha mãe sempre deu um jeito de contornar isso muito bem. Aí teve um dia que eu perguntei, várias vezes, mãe, por que eu não tenho um irmãozinho ou uma irmãzinha? E ela falava... Como é que ela ia falar, né? Que ela tava perdendo, que ela não tava conseguindo. Ela estava tentando e não conseguia, né? Pra ela devia ser frustrante. Muito, muito. E aí ela me falou assim, filha, reza pro teu anjinho. Reza pro teu anjinho. Que se for pra vir, vai vir. Reza antes de dormir. Aí toda noite eu rezava pro meu anjinho. Na verdade, assim, eu nem sabia que ele era o São Miguel Arcanjo. Era muito, né? Era o meu anjinho, era o meu protetor. E eu pedi, por favor, eu quero um irmãozinho. Eu nunca pedi uma irmã, né? Eu falava, eu quero um irmãozinho, uma irmãzinha. Eu sempre fui muito carinhosa, eu sempre gostei de criança. E aí, daí aconteceu que minha mãe engravidou. E aí, quando ela fechou os 4 meses, ela me contou, né? Ela esperou, porque ela perdia. Imagina a felicidade, Ali no né? 3º, 4º mês, ela costumava perder. E aí, foi uma gravidez bem desafiadora. Ela ficou muito no último mês de cama, assim. Foi bem complexa. Mas a minha irmã nasceu... aliás, quando a minha mãe me contou que a minha irmã... Que ela tava grávida... Tava a caminho, a Letícia? Eu falei... Eu disse, mãe... Ela me contou, eu tava saindo do balé. Eu nunca vou me esquecer. Eu tava de coque, de bailarina. Eu falei, sim, é a Letícia. Ela falou assim... Não, filha. A gente não sabe. Pode ser um menino... né? E o nome a gente vai escolher depois, né? Que eles queriam Maria Eduarda. Sim. Aí eu falei, não, mãe, tu não tá entendendo. É a Letícia. É a Letícia. Meu anjinho me contou. É a Letícia. E a mãe ficou me olhando, tipo assim, essa menina tá maluca, né? Te ver como criança. Aí eu não deixava meu pai ir no ultrassom, só eu tinha que ir, tipo, era eu que ia. Meu pai às vezes ia e ficava, tipo, acompanhante a Camila. E eu falei, não, mas eu que pedi ela, então eu que vou acompanhar. E aí, quando eles falaram, que até foi o tio Kiki, né, que falou, é uma menina. Aí eu falei, sim, gente, é a Letícia. Viu? Como podia ser outro nome, né? E meu pai e minha mãe, me lembro que fizeram votação em casa pra escolher nome. E eles queriam Maria Eduarda, queriam, né, os dois. Eu era a minoria, né? Claro. E aí eu chorei desesperada. Eu disse, vocês não podem dar outro nome pra Letícia. Não tem como. E aí eles, quer saber? Letícia. É Letícia. Pronto. E Letícia significa felicidade, né? Alegria. Ai, que lindo. Eu também não. O que é bem característico da minha irmã, pra quem conhece ela. Eu conheço. Ela sempre tá rindo, ela ri de qualquer coisa, ela é uma pessoa pra cima. E adivinha que dia que ela nasceu? 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo. Então, a vinda da minha irmã pra minha vida foi um sonho realizado, né? E hoje faz todo sentido. Porque quem conhece eu e a minha irmã, nós somos melhores amigas. Sim. Assim, a gente não tem erro, é sempre uma pela outra. Quem entra no nosso meio sai na hora, porque isso não existe, assim. Sim. Então, foi realmente uma virada de chave. E a Letícia foi muito importante na minha vida, Frei, respondendo, né, a pergunta dessa questão dos desafios da minha virada. Sim. Com 9 anos, eu comecei a desenvolver síndrome do pânico. Eu tinha a maninha tinha 3 aninhos. Eu tinha medo de chuva, eu tinha medo que meus pais saíssem de casa e não voltassem. Eu tinha medo de comer e passar mal. Eu era magrinha. Eu sofri muito. Assim, eu era uma criança. E naquela época, não se falava muito disso. Não era frescura. Era o que é isso, né? E aí, eu me lembro que a minha tia, a irmã do meu pai, que infelizmente faleceu devido à depressão, ela era psiquiatra, morava nos Estados Unidos, e ela veio nos visitar e viu como eu tava. E ela falou, meus pais, vocês têm que tratar a Camila, porque a nossa genética é meio tensa, né? E aí minha mãe, de novo, guerreira, maravilhosa. Também da área da saúde, tá? Minha mãe é enfermeira. Mas a minha mãe, ela atuou por bastante tempo na enfermagem, mas foi como a filha única, né? Ela foi assumir a fazenda bem cedo. E toda terça-feira nós íamos para Porto Alegre. Isso eu tinha 9, 10 anos. Nós pegávamos o ônibus às 7 da manhã e ia pra Porto Alegre. Aí eu tinha consulta no meu psicólogo, Renato Caminha. Sigam ele nas redes sociais, ele fala até hoje sobre isso. E ele assim, eu sou muito grata a ele. E a gente tinha consulta e à tarde pegava o ônibus das 7 e voltava, porque eu tinha aula no outro dia. Toda semana, durante 3 anos.
puxado mãe pra uma criança. Mãe faz Não, coisas assim, inexplicáveis. eu falo hoje pra minha incrível. mãe, assim, eu choro, eu me emociono, porque eu disse, mãe, se tu não tivesse tido esse feeling... Coragem, porque na época podia ser até meio vergonhoso, né? Claro. Então, Não era tido como normal. Filhos, Não, tem isso, não tem limite. E eu achava que eu era louca. Claro, porque Eu não ia nas seguia. excursões do colégio, eu não fui na viagem dos 15 anos pra Disney, meus pais me deram, eu não fui. Eu tinha muito medo de muita coisa, eu não era uma criança feliz. Eu não era a minha mãe fala, esses dias ela me contou, ela nunca tinha me contado. Ela disse, minha filha, um dia eu cheguei em casa de Porto Alegre e eu tinha conseguido fazer tu tomar 2 goles de coco o dia inteiro. E eu me abracei no teu pai e eu chorei me sentindo muito frustrada. Porque eu tentava de tudo. Eu não conseguia, eu me apavorava com a possibilidade do teu futuro. Eu pensava, como é que a Camila vai superar isso? Mas eu nunca duvidei, por isso que eu sempre, né? Sempre foi atrás. Então hoje eu sou essa pessoa, né? Tenho muitos medos, eu ainda lido com a depressão, mas eu sou essa pessoa. Hoje, inclusive, eu tava em consulta com meu psiquiatra. Que eu sigo ele nas redes sociais, ele é ótimo. O Jason, que é meu psicólogo. Isso, é o meu Jason. psiquiatra Ah, tá, o é Jason, outro, que não tem rede Jason. social, é low profile. Ele é de Brasília. Isso é outra história que vocês quiserem, depois eu conto. Mas eu agradeço muito, assim, a figura da minha mãe e do meu pai, claro, né? Mas eu digo assim, nesse momento da minha vida, se a minha mãe não tivesse abraçado a dor que eu tava sentindo, eu com certeza não seria quem eu sou hoje. E dentro de tudo isso que tu tá nos contando, isso influenciou diretamente nas tuas escolhas de propósito? Camila, rede social, exposição, como isso lida, como tu transita dentro disto? Fran, eu acho que uma coisa sempre tá conectada à outra, né? A nossa infância nos dá muitas respostas na vida adulta. Que a gente demora. Demora. E eu fui aprendendo isso. E nós, mulheres, a gente tem uma responsabilidade muito grande em quebrar ciclos. Muito. Né? Dos nossos avós, bisavós, até das nossas mães. A gente mães. traz 7 gerações, Exato. né? É isso. E a gente carrega esse peso. Com né? certeza. Eu acredito espiritualmente. A transgeracional, né? Não adianta, Camila. E a gente tem ciclos pra manter e ciclos que precisam ser encerrados. Com certeza. Por isso que a gente entrega pra elas o que já foi delas. Isso. A guerra já acabou. Exato, Né? A gente pode fazer diferente a partir de hoje. E eu fui entendendo, acho que a gente vai amadurecendo. E eu, por esse problema que eu tive, né? Pela questão da síndrome do pânico, eu acho que eu amadureci mais cedo que o normal. Que os outros, né? Porque eu tive que começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente, entendeu? Eu não via uma excursão da escola como uma coisa legal. Divertida, pra ti era um risco. Eu via como uma superação. Teve uma vez que eu falei pra minha mãe e pro meu pai, chorando. Eu chorava muito. Eu sempre fui assim. Eu nunca tive problema de esconder coisa. Eu sempre fui super emotiva. Até hoje. Tem uma coisa que me Eu já incomodando. tava aqui quase, ó. Eu choro e vida que segue, sabe? A minha irmã já não. A minha irmã segura e quando ela chora, ela não para por 2 dias. Aí eu falei pra eles, eu disse, eu queria tanto ser uma criança normal. Eu queria entender por que eu sou assim. Sim. Por que pra mim, eu perguntei pro meu pai um dia, por que pra mim tudo é mais difícil? Por que eu não posso ir dormir na casa da minha amiga achando uma coisa legal? Eu tenho que ficar pensando que eu não vou ter uma crise de pânico, que eu não vou dar trabalho pra mãe dessa minha amiga, que eu vou conseguir dormir, que não vai ter nenhum problema. Por que eu não consigo viajar de ônibus sem ficar com medo se vai ter um acidente? Por que eu não consigo entrar? Eu não entrava em avião. Nossa. De jeito, podia fazer qualquer proposta do mundo pra mim. Eu tinha crise de pânico, eu não entrava em avião. Eu odiava passar na frente de aeroporto. E aí eu falava com eles, eu disse... E o meu pai sempre falava, os dois falavam, filha, vai ver o teu propósito, um dia vai te explicar o porquê tudo isso. E eu falava, Deus me permita que eu não tenha uma profissão que eu precise andar de avião. Né? Você provou o contrário. E aí meu pai falou, filha, os desígnios dele são não mexe nisso. Ele falava, não mexe nisso. Não mexe com quem, Vou te pedir uma coisa, planta as sementinhas da tua vida pra ter uma colheita boa. Os teus pais são muito sábios, né? Os pais em geral. Os meus pais, o meu pai perdeu o pai dele com 16 anos, Fran. Nossa. E a minha avó, a partir dali, se tornou uma pessoa muito depressiva. Porque minha avó tem uma história de vida que daria uma novela mexicana. Outro podcast. Outro podcast. Então, o meu pai, ele teve que se
se criar, digamos assim, né? A minha tia a minha tia querida, tia Sônia, é a mãezona da família. Mas o meu pai, ele foi o único dos homens que tem faculdade, que estudou. Meu avô adotou muito meu pai por parte materna, né? Pra trabalhar na fazenda. Então, meu pai, assim, a gente aprende muito um com o outro, né? E ele só falava assim, filha, não é essa questão que não é isso que tu tem que questionar. Tu tem que ter fé. Lembra do teu anjinho? Tu não pediu tanto pro teu anjinho, a tua irmã, ele não veio no dia do São Miguel Arcanjo? Com o nome e... Continua. A tua fé é muito grande e eu tenho certeza Até move montanhas, né? que o teu propósito vai aparecer. Vai aparecer. E assim, nunca imaginei que isso aconteceria. Eu não gravei vídeos com o intuito de viralizar. Sim. Isso eu posso garantir pra você. Da vaca pra viralizar. Não. E o meu primeiro vídeo foi uma paródia pra Anitta. Sim. Entendeu? Não foi? Não, foi que ela falou que era o agro era o câncer do Brasil. Ah, é verdade. E eu já morava em Brasília, já tava passando por um momento bem complexo de mudança, mais uma mudança. Minha vida é feita de muitas mudanças. Inclusive, tô passando por outra nesse momento. E Deus abençoe. Amém. E assim, não foi com esse intuito, sabe, Fran? Eu dei uma volta, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente leva muito, mas eu sempre plantei pra colher. Sim. E eu colhi no momento certo. Eu acho que a minha vida deu uma reviravolta no momento certo, sem eu deixar de ser quem eu sou. E sem aquele objetivo, aquela ânsia de... Nossa, eu preciso ter seguidores, eu preciso ter visualizações, Nunca pensei nisso, nunca. Acho que é por isso que veio de forma natural. Para levar a mensagem. Total. Eu nunca imaginei que ia chegar pra tantas pessoas. Sim. Não, por isso até, assim, ó, eu ia te perguntar, tu é tão autêntica nas redes sociais, né? Porque hoje em dia o padrão não é esse, né? Se não tiver tudo certinho, bonitinho, né? E você chega do seu jeito sempre, né? Simples, né? Nos lugares. Como é que é isso pra ti? Olha... Ser a Camila, sempre Camila. Porque às vezes as pessoas montam um personagem na internet, né? Sim. Muitas prova vezes. do que ele me perguntou ontem, Isso. né? Exatamente. Mas vocês sabem que eu gravei um story chegando aqui. E eu falei, gente, olha só. Vocês vão ver aqui no meu Instagram que tem 2 Camilas fácil. Tem uma Camila Teles, que tá maquiada, que tá produzida... Né, que fala com imprensa, que grava podcast. Hoje de noite eu vou dar uma palestra, né, que tá sempre nesse movimento. E tem a Camila, que é a mesma Camila, só que não é a Camila Teles. Tem a Camila, que é o que eu falei pra vocês. Sai de uniforme de hortaria, de bombacha, cara lavada, só protetor e vida que segue, cabelo atado, correria. Quando dá pra passar protetor. Então, tem essas 2 Camilas e o mais legal é que no fim do dia, as duas se cumprimentam e bora, agora estamos juntos. Vamos tomar. Que legal. Só que eu tive que fazer um pouco essa questão de organizar a minha agenda, sabe, Gra? Porque é muito difícil no mesmo dia eu ter tantos compromissos diferentes, entende? Então, tipo, hoje é um dia que eu tirei pra ser a Camila Teles. Ai, que bom. Então eu vou gravar vídeos, eu tô aqui com vocês, eu tenho um evento à noite. Ontem eu fui 200% a Camila. Eu passei o dia inteiro na fazenda. Acordei às 7, eu tava na frente do atacado, não vou falar o nome, né? Propaganda. Não pode. Do atacado lá, daqui da cidade, um dos, pra esperar abrir, pra fazer o rancho do refeitório com a minha irmã. Então, assim... E cheguei em casa, parei de trabalhar às 9h30 da noite, né? Com as coisas da hortaria, com todos os meus compromissos como produtora rural. E hoje eu me permiti ser a Camila Teles. Amanhã eu volto aí pra fazenda e ser a Camila. Dentro desse contexto, a Camila suja a bota. Muito. Mas a Camila também está pronta para mostrar que o agro precisa de voz no digital. Né? E isso não tira a validade de nenhuma delas, né? Porque eu vejo também um distorcimento de que ela só fala porque falar é fácil. Não, a Camila suja a bota. Muito. Não, e ela fala com propriedade, né? Tu fala com dados. As pessoas às vezes vêm destruir o teu trabalho, falando que tu só sabe falar sobre isso. Mas o agro, ele é muito importante, não é verdade? E outra coisa, gente, que eu aprendi com muita terapia também, Sim. é que o que as pessoas falam da gente diz muito mais sobre elas do que a gente. Sobre a gente. Eu também aprendi um pouco assim, sobre a isso. Fran é uma pessoa que sempre que eu tô em Cruz Alta, ela me vê. É regra. Que eu vou lá deixar meus doguinhos, né? Sim.
E ela sabe que eu sou sempre a mesma pessoa. Sempre. Então, às vezes eu chego, até eu me lembro que um dia eu cheguei maquiada com o cabelo cortado. Ela, nossa, que isso? Eu disse, querida, hoje eu sou a Camila Teles. E eu já sei quando ela tá correndo, porque daí eu vou fazer delivery de cachorro. Eu Ela vou até o vai carro me buscar. dar Eu nem aqui. desço do carro mais. Mas assim, essa é a Camila, sabe? E a questão de ter a voz que eu tenho hoje nas redes sociais, Gra, é porque eu sou a terceira geração da família na propriedade rural, entendeu? Eu não abracei essa causa pra viralizar na internet. Se o Instagram acabar hoje, se eu Vai perder continuar todos mais os meus trabalho. seguidores, eu tenho muito trabalho pra fazer. Que bom. Eu dou palestras hoje, eu já dei mais de 200 palestras no Brasil. Conheço todos os estados do país. Tava fora Conheço esses muito. dias. Tava no Paraguai, já dei uma palestra na Espanha. Que legal. Uma nos Estados Unidos. Olha. Então eu tô começando a conseguir levar essa voz pra outros países também. Mas assim, eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje dessa forma natural, que eu agradeço vocês por, né, me elogiarem em questão a isso. Mas eu não conseguiria fazer se eu não vivesse isso todo dia. Então a minha botina, ela é muito suja. Muito suja. Mas quando precisa subir no salto, eu subo na mesma intensidade. Sim. E falar sobre... Porque o mundo é alimentado pelo agro. E as pessoas fazem do agro vilão. Só que a gente não entendo. veste, come, trata a beleza. Tudo é agro. Sim. Como é E por isso? que pra tem ti? essa distorção? A gente não consegue entender. Porque a gente acha que é lógico, né? Que é Só evidente. Só que nem a gente tava falando, muitas vezes o óbvio tem que ser dito, não é verdade? Exato. É isso que eu falo muito nas minhas palestras, assim, o agro ficou em silêncio por muito tempo. Isso. Né? Meu avô pensava, eu não vou perder tempo. Meu pai já foi uma geração mais ativa, presidente de sindicato, da Fenatrigo, sempre envolvido. Isso aí. E ele ia pra Tratoraço em Brasília, pra 1000 coisas, e se envolveu com federação, enfim. A água da fruta não cai muito longe do pé, na verdade, né? Então eu tive essa defesa do agro sempre na minha casa também. E Eu acho necessário isso, né? não, é mais que necessário. O que acontece hoje, gurias? As redes sociais, elas viraram uma terra de ninguém. Com certeza, é o que eu ia falar. Porque o que acontece? Tu pode postar o que tu quiser. Isso. Se eu quiser entrar Tu ao não pode vivo checar a agora... fonte de nada, né? Não. Se eu quiser chegar ao vivo agora e falar sobre moda, eu posso falar. Se eu quiser falar sobre futebol, tu pode. Eu posso falar. Entendo alguma coisa? Nada. Nada. Moda? Também não. Mas eu posso falar. Com certeza. Então, isso deu muita abertura para as pessoas se posicionarem sobre assuntos que elas não dominam. Então, quando os artistas, que eu já briguei com vários, Eu sei. eles entram... Homem, exato. É. Porque o veganismo é o futuro. Tá bom, gente, eu planto alface. Quer ser vegano? Tá, pode mas ser o vegano. alface não é agro? É agro, exato. E eu falo assim... Né? O rabanete é agro, gente, né? E eu falo assim, não é questão de não comer carne. É. Porque se tu não gosta, não precisa. Ninguém é obrigado a nada, entendeu? Faz o que quiser, escolhe como quiser. Agora, se tu não come carne achando que vai salvar o planeta, aí a gente precisa conversar. Então eu vou pra uma polêmica. eu ia dizer que ela tinha uma pergunta extremamente pertinente que ela tá Mas me olha, martelando com foi essa assim, pergunta. ó, Vai. fantástica Adoro. essa abertura. O que tu acha da carne de laboratório, que tem até uma série na Netflix sobre isso que eu vi? Sim. Que eles querem salvar o planeta, né? Criando essa carne de laboratório com gosto de carne, né? Ai, esse assunto. Fica tão Mas é que inspirada. né? A Assim, gente... as pessoas, elas tentam buscar soluções para problemas que as pessoas inventaram, né? O que eu digo por isso? O gado solta, pum, sim. Tá, o ser humano não? Tem Tem o cocô arroto da com vaca. metano, que tem né? Emite gases de efeito estufa? Sim. Não, isso Mas não, os ninguém é carros, a negacionista. indústria? Mas a gente tem aí os seres humanos como a principal resposta para os problemas. Sim. Agora eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Questão de saúde, tá? Produtos saudáveis. Tá. Tu tem 3 opções na mesa. Uma opção é algo impresso em 3D Tá. ou feito em laboratório, Tá. ou usado equipamentos químicos, produtos químicos para chegar próximo ao sabor, à textura da carne. Tá. Tu tem essa opção Tá. aqui. No meio tu tem uma opção de vegetal, Tá. né, de carne vegetal. Isso. Que é um aglomerado de ingredientes Isso. para chegar Com aditivos também. muitos com aditivos. aditivos, com Isso. sódio, com tudo. tudo ali, açúcar, Sim. para chegar perto da carne. E tu tem no outro prato Uma picanha. carne.
Maravilhosa. O que é carne? Carne é feito do quê? De carne. De carne. Entendeu? Não tem nada Não tem nada. ali Não nela, tem aditivo, né? não tem conservante, Isso. não tem açúcar, Não não tem tem produtos químicos. produtos químicos. É a carne. Então, assim, as pessoas elas preferem se destruir internamente pra abraçar Pra um ser um ativismo que no fim do dia não é a solução pro problema que a gente existe. E ele não tem nexo, né? Se Não tu pensar desse não jeito. tem. Questão de saúde, Isso. pode falar com qualquer nutricionista. Comida não sou de eu verdade. que tô falando, é comida de verdade. É a melhor que tem. Então, assim, o teu prato tendo arroz, feijão, carne, legumes. Saladinha do hortaria. Saladinha da hortaria. Se tu não maravilhosa. compra, compra. É. Ó, É eu sou boa. suspeita, eu não ia fazer propaganda, mas Pode aqui, ó, veio de uma comprar. cliente, né? cliente fiel. Aí ela vem higienizadinha, tu abre ali, coloca no pratinho e fecha. tudo picadinho, 15 tudo dias, raladinho, gente. E isso é maravilhoso. engraçado, gurias, porque quando eu defendo a carne, quando eu Sim. defendo o agronegócio, as pessoas, Camila deve ser monocultora, deve ter milhares de hectares, Claro. deve ter Vários, milhares né? de cabeças de Amém, gado. Senhor. Não, né? tem vários cabeças Aí eu de dou alface. risada. Eu disse, gente, cabeça de gado não tem nenhuma. Agora de alface americana é uma mais linda que a outra. Entendeu? Então as pessoas têm esse preconceito já. Eu sou um exemplo disso, entendeu? As pessoas, Camila é um agronegócio. Camila. Cara, minha propriedade é médio porte. Eu produzo muita alface. Sim. A hortaria é uma empresa que nasceu com o intuito de as pessoas. De facilitar a vida saudável das pessoas e aproximar o campo da cidade. Eu tenho certeza que eu tô conseguindo realizar esse propósito. E é isso, eu vendo salada, gente. E pra mim o equilíbrio é a palavra, entendeu? certeza. Até porque Sempre eu não fico foi. um dia sem comer carne com salada, né? Pra compensar, é mas verdade. a gente tá sempre Né? nesse equilíbrio. É. Mas é bem. E assim, ó, é que tudo tá muito demonizado. Né? E aí as pessoas se entopem de comida pronta, comida embalada, cheia de porcaria. E depois Isso. elas correm pro médico. Isso. E aí é o sistema que não funciona. Não é ela. Não, mas que é se uma injeta, rede, né? Né? Daí tu ativa o médico, daí tu toma remédio, né? Daí aquela cadeia que todo mundo sabe, né? Que é alimentado. Exato. Com certeza. Não, e assim, as pessoas, elas... Outra coisa que eu quero chamar a atenção na questão da carne. Sim. Tem muita gente que se torna vegano porque acredita que tá fazendo bem pro meio ambiente e Isso. esquece de pensar no seu corpo, Isso é na muito sua saúde. importante. Então a gente tem vários casos de pessoas que, vou parar de comer proteína animal e que adoecem. Isso. Né? Que tem que tomar suplemento. Viu, mas proteína. não tem um Então- caso de uma blogueira do Instagram que ela tinha parado de comer carne e teve que voltar, por voltar. recomendação do Não, médico. é um caso de uma menina que eu briguei na internet, inclusive, que ela falou mal da soja. Ela é ex-BBB. E aí ela vegana. E um dia ela falou, eu não consegui mais manter a minha dieta vegana porque meu corpo não aguentava mais. Mas é óbvio. E voltou a comer carne. Então, o Viu? que eu falo pras pessoas? Gente, Nem é o seu. primeira coisa. É, equilíbrio. Cada corpo é um corpo. É. Cada organismo é um organismo. Cada pessoa é uma pessoa. Entendo teu ativismo, mas procura se basear num ativismo concreto que faça sentido. Então, ao invés de deixar de comer carne, separa teu lixo. Isso. Ao invés de deixar de comer que eu carne, falo. anda mais a pé. Anda com o transporte coletivo. Economiza nas embalagens. Economiza nas embalagens, né? Vai no mercado com a sacolinha Isso. reciclável. Eco bag, Faz a né? tua parte no dia a dia, porque a gente tá Claro. num mundo que os jovens querem mudar o planeta e não arrumam a própria cama. Não cumprimentam o porteiro. Exato. É então isso aí. tu pode ser muito mais útil pro planeta não sendo idiota, sabe? Tu sabe que eu crio. O Otávio tá com 19. Aí ele devia ter uns 13 anos. Eu disse assim. Não sei o que ele tava lá achando que era a gente, né? Eu disse, cara, eu não vou criar mais um idiota pro mundo. Volta. Porque já tem demais. Tá faltando isso, tá, Fran? Os Mas pais eu que, tipo também. assim, vida real, Os meu meus filho. têm que arrumar a cama. Bora. sabe? Ela entende. E eles ficam, né? Tem os cocô do cachorro, porque querem ter 3 cachorros, 2 Se gatos, virem, papagaio se e vira, periquita. Tem uma cara. arara, né? Então, Mas eles assim, não querem limpar nada. Eles são obrigados sabe? A ter essa interação Claro. na casa. A casa é deles também. Os É que bichos é uma- fazem parte. Eu né? percebo também dentro de. Porque é tudo um contexto, né? Os pais viraram reféns dos seus filhos. Assim como os professores dos Exatamente. alunos. Com certeza. Tá tudo Isso- distorcido. Tá tudo distorcido. E aí distorcem o agro, distorcem a educação, distorcem os princípios familiares, Exato. distorcem a religião. Exato. Porque daí é errado de ser católico, é errado de ser evangélico, é errado de Exato. crer em Deus. Exato. Como assim tu vai falar sobre Deus? É. Né? É feio. Deus é o único pra todo mundo. Eu parei de beber, né? E aí as pessoas, por que virou crente? Não, eu parei de beber.
Mas foi uma opção. Tudo certo. E não me faz mais falta. Sim. Mas é uma escolha pessoal Mas minha. é o único Claro, vício que né? nós estávamos conversando, né? É o único vício, assim, a bebida, que você precisa justificar a parada. Por quê? É, exato. E é uma droga, né? Né? Exato. Se tu pensar, A gente os não- malefícios. E acaba com a vida de muitas pessoas, Isso, inclusive. e daí eles botam como vilão ainda a carne, né? Isso é uma outra coisa. Eu falo, né, esses jovens, eu vou parar de comer carne porque eu vou salvar o planeta, cuidar da minha saúde. Daí bebe. Aí vai pra balada, enche o de vodka e fica Isso aí. fumando vape que nem um Vodka louco. com energético. vape. Energético pra dar aquela É equilibrada. energético, é. É. Aí a saúde tá linda, parabéns, tá fazendo a coisa certa. Exatamente, é sobre Maravilhoso. isso. É sobre isso, né? Não tem. A gente tem que tentar trazer os nossos filhos pra realidade, né? E outra coisa, gurias, que eu pretendo ser mãe logo, né? Não sou vai, que mãe maravilha! ainda. Mas A o gente meu adora sonho é ser mãe. Ai, que legal. E se tem uma coisa que eu falo hoje, que as redes sociais, elas estão deixando as crianças, os adolescentes ansiosos, doentes, porque tem uma comparação diária com a vida do outro. Sim. Por isso que tu, quando falou, Camila é sempre a Camila, porque é isso, entendeu? Sim. Eu tenho dias que eu tô péssima, que eu não quero sair da cama. Tem dias que eu penso, meu Deus, por que eu fui me meter nesse mundo? Entendeu? Por que eu não fiquei na fazenda quieta, plantando alface, sem ter que estar na internet? E tem dias Toda que eu hora penso, caramba, que rebatendo o propósito outro. massa, Que entendeu? legal que eu faço. Que legal que eu faço, que bom que eu dou voz pras pessoas, que bom que Deus me permitiu ter esse papel aqui na Terra, sabe? Mas a vida não é feita de altos. É baixos, às vezes os baixos é aqueles assim, ó. baixo. É se vida sentir de pisoteada, movimento. entendeu? Eu tive uma crise de depressão depois de já ter viralizado na internet. Emagreci 15 quilos em 2 meses. Eu lembro. Nossa. Eu fiquei muito mal. E eu quase apaguei meu Deu Instagram. uma sumidinha, tu ficou bem. Comi uns 3 meses, assim, pensei em apagar minha conta. E de novo, assim, ninguém vai me ouvir falando sem exaltar minha família. Isso. Então, meu pai, minha mãe e minha irmã me abraçaram, tipo, ninho, assim, e falaram, a tua decisão é a nossa decisão, mas toma essa decisão daqui a um tempo, calma. Agora não é o momento. Mas Deixa sempre lá assim. quietinho e foca em ti. Aí era minha mãe fazendo comida pra mim. Aí eu falei, brinquei pra ela, mãe, eu acho que eu, né? Eu tô achando que Tem essa fase. minha avó fazendo sopinha, meu pai fazendo massagem no meu pé. É bom, né? Cara, eu devia bom. ter dito pra te trazer umas bolachinhas da avó. Viu as bolachinhas da avó? Que sacanagem. Não, e a minha avó tem 96 anos, né? Maravilhosa. E ela mora do lado da nossa casa, o que nos divide é uma garagem. cervejinha, né? Ela toma cervejinha. E a minha avó é nona italiana mesmo, né? E aí, Maravilhosa. sempre que eu saio pra qualquer lugar, eu trago alguma coisa pra ela. Até no mercado. Se eu vou no mercado comprar alguma coisa, eu compro pra ela também. Sim. Tipo criança. Sim. E aí ela fica super feliz, né? Claro. E esses dias eu cheguei pra ela com uma. Vim de Porto Alegre pra cá, parei na estrada e tinha umas bolachinhas de mel Sim. em formato de Páscoa, coelhinho, Sim. né? Coisinha. Aí comprei pra minha mãe e pro meu pai e comprei pra ela. E eu cheguei lá e até gravei. E ela é muito figura. Ela disse, minha filha, isso aqui tá tão duro que eu quase quebrei minha chapa, né? Eu disse, então eu vou filmar e tu relata Por que isso. acha que a Ela Camila foi puxou? plena. Claro. Ela foi plena na filmagem. Ela, não, é só dar uma molhadinha que tá bom. Uma Pochadinha que Uma eu pochadinha. no leite. E aí eu olhei pro lado, ela tem uma estante de bolacha caseira, assim. Linda. Ó. Ela tem, Sim. sério, uns 8 Sério? potes Tinha uns cheios de 8 bolacha. potes de bolacha, uma mais Nossa. linda que a outra. Porque ela, o lanche é bolacha no leite, o café da manhã tu pode oferecer Mas o a qualquer italiano é banquete assim. pra ela, tem que ter a bolachinha pra molhar no leite. Então, é isso, eu tenho em casa exemplos de mulheres, Fotos. desculpa o termo, mas muito fodas, assim. Sim. Minha avó é muito foda, minha mãe é muito foda, minha irmã tá se tornando uma mulher que eu olho e penso, meu Deus, Mas tu sabe que pra tua irmã tu é um grande espelho, né? eu sei. Eu acho que isso é importante porque a gente aprende muito junto, sabe? E agora que ela tá... Que a maninha tá assumindo a hortaria, eu fico babando por ela, sabe? Coisa linda. Porque Legal. ela... Nossa, ela dá umas acertadas, assim, violentas que eu penso... Caramba, virou mulher, bom, viu? né? E esses dias até eu tava filmando ela, eu brinco, eu mostro o dia a dia, né? Ela é ótima. Resolvendo todos os BO e andando que nem mosca. Eu vi. Ali. E celular aqui, resolvendo tava aqui, dentro da casa pegando de isso aqui. tintas. Tava. Depois a gente foi num lugar pra pegar a tomada pra não sei o quê, porque ela é formada em arquitetura, Sim. né? Ó. E a Mana vale um podcast também, tá? Ó. Porque a Mana se demitiu do trabalho dela em Porto Alegre, de um escritório top lá de arquitetura, pra vir pra voltar a morar aqui, porque ela não se sentia feliz.
Que legal. E ela voltou pra Olha, fazenda. É se reinventar, né? Se reinventou. Ela tá Com se certeza. reinventando. E assim, a percepção de uma menina, porque Isso. ela é um pouco mais nova que a minha filha. A Luísa vai fazer 26. A Mana tem 25. Sabe? A percepção aos 25 anos de eu não estou feliz. É. Eu vou me reinventar. É. Porque quantas pessoas vão na agonia Na do vai vida, dar certo, levando. empurrando. Chegam aos seus E ela tá 50, super bem. 60, sem nem se saber quem são. Hoje à noite eu vou dar uma palestra sobre hortaria. E eu ainda falei, quem tinha que tá falando era tu, não era eu. E ela, sem chance. Sem chance. Ela é meu Calma. oposto. Sim, ela não gosta dessa E é exposição. engraçado que às vezes as pessoas pedem pra tirar foto com ela, porque acham Sim. que ela sou eu. Ah, E ela é. tem vergonha de dizer que não é eu. Ela, tá, claro. Ela tira a foto. Gente, Cara de paisagem. nessa semana que eu saí com ela, as pessoas vinham pra mim, Letícia. Eu disse, Não. ali, não sou. Aqui, E nós tava não com o mesmo uniforme, com a mesma É. roupa, com o mesmo cabelo. Aí Olha, dificulta um pouquinho. né? Com E certeza. o Bruno nesse contexto todo? Porque eu achava que vocês eram amigos, sócios. Nós não tínhamos a mínima ideia. Não, eu fiquei sabendo já tem um tempinho, assim, porque... É. Mas eu olhava lá atrás, daí eu pensava, mas tem alguma coisa aí, né? A gente era É. muito amigo e sócio. Era isso. Era isso. Ah, então não tava enganada. O Bruno, ele entrou na minha vida como um amigo que parecia que era de uma vida inteira, assim. E a gente se deu... Parece que te lê. Não, e a gente se deu bem desde o primeiro dia, assim. Só que o Bruno, ele... A gente demorou, né, pra... Aí tu acha que, nesse contexto, eu acho que a paixão, quando começa assim, mais devagar, ele é mais, como é que eu vou dizer, palpável não, é mais sólido, tu não acha? É que assim, na verdade, pra ser muito sincera, nos primeiros anos ali de amizade minha e do Bruno, eu não imaginava. Eu ainda brincava, cara, tu é meu irmão, sabe? Eu via vocês bem assim, mas... Não, e sempre um tirando com o outro e naquela função de brincadeira, mas sempre um abraçando o sonho do outro, né? E aí a gente começou a... Eu contava dos meus problemas de relacionamento, o Bruno já foi casado. Então, assim, eu falava, né, vai lá, investe. Eu dava conselho, tipo, vai, sabe? E aí ele, enfim, se separou, se divorciou. E aí a gente... Aqui nem existia essa possibilidade antes, né? Ele tinha o relacionamento dele, eu tinha um meu também, mais ou menos. Aquela coisa. Aquela coisa, né? Então nem era possibilidade. E depois que os dois, né? Aí a gente se juntou e nunca mais se largou, né? E nós somos assim, Tem quantos anos isso? Olha a curiosidade. 3, 4. Bastante. Não, a gente tá fazendo esse ano... 3 anos e meio de E relacionamento. vem já. casamento por aí? Aí espero que sim, né? Ai, claro, maravilhosa. sim, bem Isso aí. maravilhosa. A gente tá se juntando, A gente quer ver uma Camila Telles. Noiva. Eu Maravilhosa. quero, Eu de Aí eu te branco. imagino uma noiva classuda, sabe? Maravilhosa. Eu acho que vai ser assim, né? Nada Vai de... ter, né? Provavelmente Eu vai acho. ser um churrasco na fazenda, mas não evita mas ter eu classe, ia dizer, né? Tem que ter, né? Tem que ter, tem que Não, ter. provavelmente isso vai existir sim, mas a gente tá super com o pé no chão, a gente tá com novos projetos aí. É um passinho de E o Bruno, a gente brinca, né, que tem pessoas que morrem sem achar um parceiro com a sintonia que a gente tem. Ai, que coisa boa isso. Então a gente se dá muito bem, a gente tá sempre... Quem nos conhece sabe, a gente é um casal muito atostral, a gente tá sempre rindo, fazendo piada um com o outro, se colocando pra cima. Sempre, tipo, o Bruno ainda brinca comigo, cara, tu não tem noção do teu potencial. Olha que legal. Tu é uma mulher que ele brinca comigo, tu é humilde demais, sabe? Assim, Bom. pensa, olha o mulherão que tu é foda. Eu acho muito bonitinho que eu fico, fofo, sabe? Mas isso é maravilhoso, Camila. Eu nunca tive isso, né? Tu sabe Então- que hoje de manhã eu tava me arrumando pra vir, né? Daí tava o Vinícius e a Ayla, que é o namorado, e a Nenê. Aí a Nenê me olhou assim, mãe, tu tá linda! Porque eu ganhei ela pronta da vida, né? É a picorrucha. E aí o Vini todo orgulhoso. Sabe quando tu vê que a cara tá orgulhosa? Daí ele vai lá, namorada. Eu sei sobre isso. O meu também. A gente sei. precisa ter essas pessoas do lado da gente. Exato. Né? E o Bruno é engraçado, que eu tenho até um monte de vídeo que eu brinquei que se a gente casar, um dia eu vou mostrar. Que eu apareço na frente dele de pijama, cabelo lavado, e eu falo, amor, como é que eu tô? Ele, perfeita. Incrível, maravilhosa. Eu começo a rir, eu disse, Bruno, eu tô Olha zoando, bem, né? sério, Puta que né? pariu. E aí eu brinco sempre que eu vou me arrumar pra sair e tal, eu me arrumo, ou eu deixo o cabelo bagunçado, eu falo, como é que eu tô? E ele, perfeita. Ele brinca, tu pode ser queimada na fogueira, tu vai continuar linda. Mas tu vai ver. As suas filhas vão te achar linda. Porque as minhas, elas olham pra mãe e elas têm essa referência, né? Então, E não interessa, sabe, Camila? exato.
é o amor que elas nutrem pela gente, né? Então, assim, eu não penso... Confesso, assim, que eu já pensei mais em futuro. Mas como eu tô com a minha fé muito inabalada, assim... Vai acontecer como tiver que acontecer. E eu espero que seja do ladinho do Bruno, né? Amém. Se a gente ficar A vida muito é agora pensando e a gente no vive e futuro, aproveita muito. É verdade, com certeza. Camila, o que te faz levantar de manhã? Assim, o que tu pensa assim, cara, eu tenho que ir porque... sabe? Além de responsabilidade, né? Porque no momento em que as pessoas me definiram como a defensora do agro brasileiro, é uma responsabilidade muito grande. E aí eu penso, assim, semana passada teve um dia que eu fiquei na cama e pensei, não vou levantar não. Não tô legal, não tô bem, não quero. Aí eu fui fechando o olho, eu pensava, não, mas olha só. Tem muita gente que se espelha em mim. Tem muito jovem precisando de exemplos diferentes. E o meu propósito é esse. Eu tenho que confiar no processo. Sim. E eu tô passando por um momento de mudança muito grande, mudança de cidade. Eu e o Bruno, a gente tá juntando as escovinhas aí. Que lindo. E a gente tá começando mais um negócio do zero. Então, empreendedor acho que meio que vicia. Sim. Tô começando mais um negócio do zero, com a hortaria aí se consolidando. E vai ser uma coisa que vai conectar tudo que eu amo. Então, eu tô assim, eu brinco que eu tô emagrecendo por aquela loucura de... Sim. Aquele tesão. De trabalhar muito, de fazer a coisa acontecer, porque eu acho que isso vai ditar muito o que vai vir no meu futuro. Então, eu tô no momento onde não levantar não é uma opção. Sim. Entendeu? Então, e é por isso que eu falo, tá ruim, tá Vamos ruim. lá. É ruim. Tá difícil, vai, toma um banho gelado. E vida que segue, é isso. É a vida em movimento, É a vida né? em movimento, E se você pudesse plantar uma sementinha, qual seria a mensagem para as Camilas do Brasil inteiro que você deixaria hoje? Olha, a sementinha que eu tento plantar todos os dias é que ter orgulho da tua história não é vergonha. Ter orgulho do que te trouxe até aqui não é vergonha. Acreditar em Deus não é vergonha. Confiar que existe um algo maior pra ti também não é vergonha. Querer ter uma família não é vergonha. Honrar sua família não é vergonha. E não se comparar A ninguém. a ninguém é o melhor caminho. A tua botininha só... A tua botininha é só tua e se comparar e tentar ser como outra pessoa só vai te levar pra um buraco que tu vai construir e não vai conseguir sair. E cuidado no falar do outro, né? Porque quando você se coloca no lugar do outro, você vê que a história é completamente diferente. Exatamente. Então, assim, se eu pudesse dar um recado pras Camilas e pros jovens em geral, não tenham medo, não tenham vergonha. A crítica vai vir de qualquer jeito, tá? Isso aí. Fazendo ou não fazendo, a crítica vai vir. Isso é fato. Agora, façam. Façam naquilo que vocês acreditam. Foquem, não tenham vergonha daquilo que vocês são. Se vocês têm um propósito bem definido, seja ele qual for, tá? Se for lutar contra algo que eu defendo, tá tudo bem. Mas vai, acorde e faz. Isso. E acredita naquilo que te move. Pra te resumir, 3 palavras resumem a Camila hoje. 3 palavras? Fé, família. Porque a família, tanto a que eu tenho e a que eu quero construir, eu tô muito focada nisso. E... Difícil, né? Eu sempre descrevo as pessoas, mas é difícil me descrever. Isso aí Mas eu acho que é fé, família e superação. Que eu acho que pra mim, desde que eu sou novinha, as pessoas podem não ver a luta do dia a dia, mas tudo é uma superação pra mim. Foi maravilhoso te ter aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu ficaria mais 2 horas aqui com vocês. O nosso propósito era esse. Era saber uma conversa leve. E tu é doce, tu é leve e tu é forte. Maravilhosa. Que Deus siga abençoando teu caminho, que as tuas escolhas sejam sempre protegidas por Ele, pelo teu anjinho da guarda. E que obrigada por tudo. Mais sucesso. Leve a tua voz para cada cantinho que precisa te escutar. Amém, amém. Obrigada pela oportunidade e pela honra de estar fazendo a estreia do podcast. Desejo muito sucesso. Obrigada. Tudo que vocês precisarem, sabe, podem contar comigo. Às vezes eu demoro pra responder. Mas eu penso que é isso. Mas tu sabe que eu não sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa ruim de Instagram. De responder, eu sou péssima. Mas aí o que assim, eu faço? Camilinha, isso, maravilhosa. É isso mesmo. Só pra não deixar a conversa cair, tô aqui. Eu disse, perfeita, é isso que eu preciso. Então contem comigo, eu tô sempre disposta e disponível
pra minha cidade, né? Para as pessoas que são da minha terra. Pra todo mundo, né? Mas em especial pra quem tá aqui comigo no dia a dia, que conhece as Camilas, né? Todas elas. Obrigada, Isso aí. amiga. Obrigada, eu que agradeço. Sucesso. Então, esse foi mais um episódio do Papo das Gurias. Um papo gostoso, espero que vocês gostem. Obrigado vocês que estiveram conosco hoje na nossa conversa com a Camila, tá? Espero vocês nos sigam e estejam aqui no próximo episódio. Esperamos vocês.